Fala pessoal, como que vocês estão? Tudo em ordem? Danilo Ferreira, Nino Moraes também. Estamos aqui iniciando mais um podcast aqui para vocês, né? Hoje estamos recebendo a Marisa, né, da Mamodas Boutique. Escuta a história dessa mulher aí, pessoal. Tá, se Oi, apresenta gente. aí, pessoal. Aí. Bom, meu nome é Marisa, como vocês já ouviram, né? Eu vim do interior de São Paulo, Coronel Macedo. Tô com 45 anos hoje. Bom, vou contar um pouquinho aqui da minha história para vocês, como tudo começou. Minha infância não foi nada fácil, tá? Nós morávamos numa casinha de barro, lá no interior do estado de São Paulo. Então, meu pai era boia fria, minha mãe era boia fria. E assim, até os meus 9 anos, meus pais viajavam, foram para Buri, foram para Varé, sempre trabalhando ou na roça ou no pino. E a gente ficava em casa. Eu tinha 5, 6 anos. Os meus irmãos eram mais novos que eu. Tinha 2 irmãos, o Robson e o Edinho. E eu ficava com eles, nessa idade eu já ficava com eles. Lembra a gente brincando no meio do mato, porque não tinha brinquedo. Então, assim, minha infância foi bem simples mesmo. Não tinha brinquedo para brincar, então a gente inventava brincadeiras assim. Lembro que tinha um matinho, assim, tinha umas divisões assim de graminha mais alta, a gente fazia que era sala, que era cozinha, mas nós mesmo assim, não tinha nem móveis na casa. Era os móveis, minha mãe fazia, colocava pedaços de pau assim nos laterais, para fazer a cama, e fazia a cama. O colchão era de palha. Então assim, uma infância bem pobre, bem pobre. E isso foi. Mas assim, faltar comida, a gente não tinha brinquedos, não tinha roupa nova, sempre roupinha usada, mas nunca chegou a faltar comida em casa, até porque minha mãe plantava, né? Então sempre tinha alguma coisinha que vinha da roça, vinha para a panela, mas tudo na total simplicidade. Quando eu tinha 9 anos, aí os meus filhos já moravam em São Paulo, já tinham uma condição melhor que nós, né? E ele eu lembro que eu tava, olha, com 9 anos eu tava subindo pra casa da minha tia que morava, tipo, uns 10 minutos de onde eu morava. Então a cidadezinha era pequena. Imagina se você for fazer isso hoje, né? Você não vai jamais deixar seu filho de 9 anos andar, né? 15 minutos sozinho. Enfim, eu estava indo lá, encontrei meu tio. Meu tio, Wilson, não quer ir pra São Paulo com a gente e tal? Claro que eu quero, né? Nem imaginava que era São Paulo. Só imaginava que eles comentavam, é uma rua em cima da outra. Eu falei, como será que é isso? Uma rua em cima da outra, né? Enfim, cabeça de criança, né? Tem muita imaginação. E aí aí acabei indo com eles, meus pais acabaram indo também. E eu fiquei umas férias lá, que foi maravilhoso, por sinal. Fomos pra praia e tudo mais. Meus tios, a tia Alice e o tio Zé Carlos, né? É bom frisar, porque foram eles que me levaram. E meus pais ficaram aqui em Itu, na casa da minha avó. E minha avó tinha uma casa de 3 cômodos, que morava ela e mais 2 tios. E nessa casa aí vieram mais eu, meu pai, minha mãe, né? Minha mãe chama Cleusa, meu pai chama Orias. E hoje meu pai já é falecido. E meus 2 irmãos, o Robson e o Edinho. Viemos morar na casa de 3 cômodos. Então a gente ficava todo mundo ali na sala. E meus irmãos e eles, cada um no seu quarto, né? E aí a gente ficou algum tempo ali morando, acho que mais ou menos 1 ano morando ali. Minha mãe começou a trabalhar logo como faxineira. Meu pai conseguiu logo que chegou emprego lá na Lufer, foi onde ele trabalhou 15 anos da vida dele. E minha mãe sempre muito assim, preocupada em trazer as coisas pra gente. A gente ganhava muita coisa das mulheres que ela trabalhava, então sempre vinha uma boneca. Minha boneca, acho que eu tava o quê? Com uns 12, 11 anos, foi quando veio a primeira boneca. Nossa, fiquei super feliz. Aí, e só brincava com as crianças, né? Com meus irmãos, só cuidava deles. Então, até então, não tinha boneca. E aí um primo da minha mãe, ele separou um lugar, assim, ele tinha um espaço no fundo da casa dele e falou, se vocês quiserem construir aqui, ao invés de vocês pagarem aluguel, vocês morarem. E minha mãe construiu um cômodo grande, onde só tinha uma porta e uma janelinha, né? E nesse cômodo grande morava todo mundo lá. Nisso minha mãe engravidou 2 vezes. Então as 2 crianças com quem ela continuou trabalhando e eu também que cuidava. Então daí agora, ao invés de 2 irmãos, eu tinha 4 irmãos. E os 2 já eram bebês e eu que ficava para poder trabalhar. Estudava, né, na parte da manhã
e na parte da tarde eu ficava com as crianças para ela. E assim foi. Daí mudamos para a Cidade Nova, minha mãe conseguiu comprar uma casinha lá, construir lá, na verdade, né? E aí mudamos para lá. E meu sonho sempre qual foi? Na verdade, era ter a minha própria casa, porque até então a gente tinha vivido, né, naquela situação, não tinha uma casa legal, sempre. Quando eu vim para Itu, eu comecei a ver as casas das minhas amigas, que eram bonitas. Eu não tinha aquela possibilidade. Até então, eu tinha uma infância muito simples. A televisão em casa, acho que eu tinha 12 anos, 13 anos, quando veio a primeira televisão preta e branco, pra gente assistir em casa. Também não tinha. Então, assim, era realmente uma vida bem simples. E mudamos para a Cidade Nova. Logo depois que a minha mãe conseguiu construir, né? Como que o terreno na época era bem mais em conta, mudamos para lá. A minha mãe começou a construir, mudamos também sem nada, gente, só com a parede, tinha vidro e chão era contrapiso só. Meu pai, com o tempo, começou a mexer na casa, enfim. E logo veio a vontade de trabalhar, ter um primeiro emprego, e ter a minha própria renda, né? Então, com 15 anos, já tinha muito essa vontade de trabalhar, de ter minha renda, até para ter uma situação melhor, para poder comprar as minhas coisas, porque até então era muito regrado tudo, sabe? E eu comecei a enviar currículo. Aí meu primeiro emprego foi na auxiliar de escritório, não deu muito certo. Fiquei lá acho que uns 3 meses. E aí eu comecei a mandar currículo no comércio. E a Fancy me chamou. Naquela época a Fancy... Nossa, da Fancy. Lembra da Fancy, né? A gente lembra da Fancy ali na roupa lá, um monte Floriano Peixoto ali, bombava aquela loja, hein? Exatamente. A Fancy me chamou para trabalhar no final de ano. E eu fiquei super feliz, claro, né? Porque meu primeiro emprego, a gente tem muitos sonhos. Meu sonho maior sempre foi ter minha casa. Era meu sonho. Esse era meu sonho por toda a infância que eu tinha vivido. E já namorava naquela época, também já tinha... Atrás a gente pensava muito em casar cedo, né? Hoje eu vejo minha filha Andressa, eu não quero que ela case tão cedo, mas lá atrás a gente pensava em casar cedo. Já namorava. A gente sempre quer os fios debaixo da gente, né? Exatamente. E parece que eles nunca crescem, né? Exatamente. Eles crescem. A gente acha que não, né? Exatamente. Difícil. E aí eu comecei a trabalhei final de ano lá. E fui dispensada logo depois, né? Nesse meio tempo também eu já estudava. Eu estudava também, já estava no colegial, né? Estudava onde? No Berreta. Berreta. Todo mundo aqui, né? Todo mundo. Berreta era maravilhoso. Estudava no Berreta, fazia magistério no Berreta, inclusive. Estava no primeiro ano, acho que quando eu entrei na Fancy a primeira vez. Quando foi em maio, aí eles me retornaram um chamado para eu voltar a trabalhar. Estava desempregada, né? Voltei a trabalhar. E, gente, só tenho a agradecer a Deus, porque... Falar para vocês, não foi fácil, porque era uma empresa muito puxada. Muito, muito, muito. Porque, assim, tinha muita restrição de tudo. Então, eu sofri bastante, mas aprendi bastante também. Lá eu fiquei 9 anos da minha vida. Bastante aprendi muita coisa. Logo eu já fui para chefia, a gente era registrado como chefe de setor, responsável pelas meninas. Pouco tempo, não tinha experiência, então foi assim, para mim foi desgastante, ao mesmo tempo foi desafiador, e eu aprendi muita coisa com isso, né? Porque em pouco tempo eu cresci muito rápido. Nesse meio período casei, já comecei logo depois de casado, já tive 2 anos, tive a Andressa, estava com 22 anos, eu já tive a Andressa. Com 19 anos eu casei. Com 22 tive a Andressa. E logo depois de 3 anos que eu tinha ela, eu já estava com a minha casa pronta. Que legal, muito bom. Mas assim, com muito sacrifício também, muita economia, porque não era fácil. A vida era muito... Assim, a gente economizava no máximo, tudo que ganhava para poder pagar terreno e construir. E foi assim, gente. Durante muito tempo, aí a Andressa começou a crescer... Eu resolvi, depois de 9 anos, sair de lá, porque comércio, a gente sabe, né? É muita correria. Exatamente. Eu tenho minha loja hoje, eu vejo que é muita correria, mas eu não queria mais aquilo para mim naquela época. Eu falava que eu não queria mais voltar no comércio, que eu não tinha mais esse desejo, que eu queria trabalhar em empresa, que eu pudesse ter o final de semana livre. Enfim, comércio eu não queria mais. Eu saí. Eu consegui um emprego de meio período no banco, que para mim foi ótimo, porque eu tinha tempo de cuidar da casa, de cuidar dela, dar atenção, porque até então, 4 anos eu trabalhava direto, depois que ela nasceu, não tinha esse tempo. Qual banco? Na Caixa Econômica.
Eu gosto de ouvir essas histórias, eu sou saudosista, eu gosto de saber como. Porque nessa época eu era office boy, então eu ia em todos os bancos, estudava no Berreta, comprava na Fancy, vai vendo. Tá vendo? Tudo no mesmo ritmo, né? Tudo no mesmo ritmo. Então, aí eu trabalhei no banco 9 anos também, então assim, trabalhei 6 anos no banco, que era na parte de caixa, depois eu saí de lá e fui para outro banco. Nesse meio período também eu fiquei um pouquinho desempregada antes de entrar no outro, eu trabalhei também 6 meses na Trafinhos Kids. Trafinhos. Conhece? também. A gente Conhece a Gilta? Gilta. Uma amor Trafinhos de existe pessoa. até hoje, né? Trafinhos existe. Sim, eu acho Em que outras cidades, agora de Tu fechou, né? Sim, Existe sim. em outras cidades. Daí de lá eu voltei como telefonista para outra caixa da Vila Nova. Tava precisando. Trabalhei também mais 3 anos lá, então foram 9 anos também de caixa econômica, né? E até aí, vocês viram que eu tava meio perdida, né? Eu fui na Várias profissões, Fancy, né? eu fiquei lá Mas- muito tempo, achando que não era o que Deus queria para minha vida. E, na verdade, eu fui para um outro ramo porque eu queria mais tempo para ficar com a minha filha, poder cuidar, porque até então eu não tinha esse tempo, eu trabalhava muito, né? Para o objetivo do meu sonho, que era a minha casa. E depois que eu conquistei, eu acalmei um pouquinho, né? Aí a gente tira um pouquinho o pé, né? O pé do freio, exatamente, tira o pé do Exatamente. freio. É porque assim, O pé do acelerador. quando a gente tem um sonho e a gente vai em busca do sonho e você chega e conquista aquilo lá, a gente tem uma fase de comodismo. Falar, bom, agora eu vou dar uma relaxada, porque até você realizar seu sonho, a gente sabe disso, a luta que você travou para chegar até lá foi grande. Então, assim, a gente acaba relaxando um pouquinho, porque isso é do ser humano mesmo, né? A gente chega no topo e a gente tem aquela fase de comodismo, depois a gente volta à realidade. É verdade. Então, isso é uma coisa natural, porque você conquistou, você quer usufruir daquela conquista, você quer aproveitar aquela conquista, você quer viver aquela conquista ali, a gente acaba desligando um pouquinho. Mas Sim. depois a chavinha liga rapidinho. Volta de novo. Ô Marisa, o que eu vi também, você falou que teve várias profissões, né? Bancária, trabalhou em loja e tudo, telefone. Como que a venda entrou na sua vida? Então, agora eu vou contar a história. O que aconteceu? Daí, nesse período, tudo isso aconteceu, eu acabei me divorciando. No meu divórcio, foi um momento muito difícil. Fui casada durante 17 anos. E aí, nesse momento de sofrimento, e eu dali do banco, no divórcio, eu resolvi que eu tinha que mudar de emprego. Acabou o comodismo. Eu tinha que mudar de emprego, eu tinha que crescer profissionalmente, eu tinha que melhorar, eu tinha que ganhar um pouco melhor, até porque agora eu tinha uma filha para sustentar Sim. sozinha, então eu tinha uma outra... Minha visão mudou completamente ali nesse momento. E foi aí que eu comecei a mandar currículo, e eu mandei currículo na Massem. Primeiro, eu já tinha mandado currículo lá, não tinha dado certo, dessa vez eu mandei. E eu orei muito para Deus, pedi para que se fosse para eu sair mesmo da caixa e ir para lá, que ele realmente desse como positivo, que eu passasse na entrevista e que eu fosse bem. E aí foi isso que aconteceu. Então, quando eu orei, eu ajoelhei e depois eu passei na entrevista e fui chamada para a segunda entrevista, eu tinha certeza que era aquele caminho que eu tinha que trilhar. Então, fui para a Massem, mesmo ganhando tipo R$300 a mais do que eu ganhava, a carga horária, 4 horas a mais do que eu trabalhava. Mas o que eu almejava? Crescimento, né? Eu queria crescer na empresa, crescer profissionalmente, enfim, ter outros momentos, né? Outras áreas, enfim, viver uma outra coisa. E foi isso que eu fiz, fui para lá. Só que Deus não queria isso para mim, na verdade. Ele me levou para lá para um outro objetivo. propósito. Exatamente. E aí, como eu sempre trabalhei muitos anos com venda, mesmo trabalhando, eu vendia Natura, vendia Avon, vendia todas essas coisinhas, sabe? E na hora que eu tava lá, o salário não era muito maior, e a dificuldade começou a bater na porta, tipo, o dinheirinho que eu tinha guardado, o pouco dinheiro que eu tinha guardado, começou a ir embora em pequenas coisas. Eu falei, eu preciso aumentar a minha renda. Aí, novamente, eu orei para Deus, falei, e agora, o que eu faço? Aí eu falei, conversei com o Wagner, que eu estava namorando já nesse período, que é meu atual esposo hoje. Conversei com ele e falei, olha, eu tô pensando em vender umas roupas, não sei, começar a ver para aumentar a renda e tal. O que você acha? Eu falei, legal, vamos lá, eu te ajudo. Então, ele sempre foi parceiro, desde o começo, ali,
foi comigo para São Paulo, ele e minha prima Camila que conhecia lá algumas ruas, porque ela morava em São Paulo, então ela sempre fazia compra lá no Brás, e ela já conhecia algumas ruas, e eu não tinha conhecimento de nada. Mas eu sabia que eu queria trazer peças de qualidade, peças que a pessoa olhasse e gostasse, né, peças diferentes. E aí, nesse dinheiro que eu tinha, sobrou R$700, era o que eu tinha. Eu falei, esse dinheiro que eu tenho que comprar. Daí eu fui para São Paulo com R$700, comprei algumas peças e trouxe, só que na sala que eu trabalhava em 13. Então, o que eu fiz? Quando eu cheguei de São Paulo, eu já fui tirando foto, né? Hoje o que é a internet. Então, lá atrás, eu já cheguei tirando foto de todas as peças e já fui mandando no grupo das meninas. E elas já foram, eu quero essa, separa essa. Então, já fui meio que separando já as peças para quem queria direcionado, sabe? E foi assim, eu comecei desta maneira, aí o dinheiro que eu ganhava, eu não gastava, eu já ia lá e reinvestia novamente no próximo mês, e assim foi. Chegou um momento que a minha sala estava lotada de caixas, separadas por modelo, né, de roupas, era a alça, era a minha manga, e a Andressa, mãe, não tem mais condições. Então eu ia para São Paulo, por exemplo, no sábado, que eu trabalhava a semana toda, né, de manhã das 8 até as 18, e as minhas clientes, que eram minhas amigas, ia à noite na minha casa para ver as roupas. No final de semana, quando eu chegava de São Paulo, elas ficava até meia-noite lá no meu quarto, provando roupa. Exatamente. Então, tudo começou assim, com as vendas para as amigas no trabalho. E chegou esse momento que tava essas caixas na sala, arara na sala, manequim na sala, tem até fotos. Eu fiz até um reels, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver lá na minha página, que postei pouco tempo no aniversário, um pouquinho assim, bem rapidamente, sabe? Contando um pouquinho tudo isso. E assim, tava sem condições realmente, precisava de um espaço. E o Wagner falou, viu, você tem ali embaixo o porão, por que você não investe no porão, né? Falei, nossa, mas o porão vai ficar com uma cara de, né, um lugar feio, abafado. Falei, meu Deus, e agora? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer, né? Fiquei... Na verdade, eu não queria. Por mim, eu não queria. Chamei meu primo lá, que ele é engenheiro, para ele ver mais ou menos quanto seria o gasto. E o gasto foi muito alto. Falei assim, eu não tenho esse dinheiro para investir tudo isso no porão agora, para poder... Eu, não, mas a gente vai começando, vamos devagar. E, gente, Deus supriu tudo, toda a necessidade. Então, quando Deus põe a mão, realmente é para ser. No tempo dele, né? Porque a gente conseguiu finalizar. Inclusive, acho que o Danilo chegou uma vez quando eu estava reformando, né, Danilo? Lembra? Eu cheguei lá no porão. Quando tava reformando, lembra? Tava reformando a primeira vez, que depois você foi quando tava pronto. Sim, eu lembro que tinha umas acústicas, alguma coisa assim, na parede. Tinha, depois eu tirei tudo. Sim. Tirei tudo. E, enfim, foi um trabalho árduo, deu muito trabalho, mas assim, ficou uma graça, ficou super legal, bonitinho, com carinha de loja mesmo, assim. Muito bom gosto, muito bom gosto. E assim, tudo aquilo que eu tinha imaginado, sabe? E na inauguração? Daí na inauguração chamei a família, chamei o pessoal do trabalho, achando que ia ser assim, o pessoal vai entrar, vai ver. De repente, o pessoal, estouramos champanhe, tudo lá em cima. Aí quando na hora de descer as escadas, todo mundo quis descer junto. Falei, meu Deus, não vai caber todo mundo lá embaixo. Era um espaço pequeno, 3x3, não vai caber. Todo mundo desceu, todo mundo já foi procurando roupa, escolher seu look, sabe? Foi muito legal, muito legal. Gostoso. E eu, claro, não estava preparada, né? Porque não imaginava que ia ser aquela loucura, né? Até porque foi você fica se baseando, vou fazer uma inauguração, só vou mostrar, tal. A gente vai estourar o champanhe, a gente vai beber e vai falar algumas coisas aqui. E o que eu queria? Exatamente isso, eu imaginava isso, que eles iam ver, lógico, eu montei um espaço para atender as pessoas, para não ficar dentro, para ter mais conforto para elas, né? Mas eu não imaginava que ia ser esse bumbum, assim, sabe? Não imaginava isso. E eu lembro no meu trabalho, eu conversava muito com a Thaís, inclusive foi a primeira cliente que comprou de mim, né, no meu trabalho, a primeira pessoa que escolheu um colete que eu tinha trazido. Ela falava, viu, por que você não faz um mês, você não começa, né, a trabalhar, a ser um MEI mesmo? Eu falei assim, não, jamais, eu não, sabe, eu não tenho esse pensamento. Na minha cabeça, isso não passava, que eu ia ter uma loja mesmo. Então, a minha cabeça era muito ainda assim pequena, eu não tinha essa noção. Para mim era apenas um complemento do que eu já ganhava. E seguia. Só que chegou, fiquei 2 anos lá embaixo. Só que quando, de repente, eu estava ficando sufocada de tanto trabalho, porque eu trabalhava durante o dia todo, eu atendia de noite, eu ia final de semana para São Paulo. E aí eu comecei a ficar muito sobrecarregada. Eu precisava
Tinha um espaço pra você mesmo, né? E aí eu resolvi pedir a conta. Aí eu pedi a conta e fiquei mais um ano daí trabalhando lá embaixo e engravidei. Aí vem a gravidez, eu com 42 anos, grávida, e assim, não estava nos planos, quando nós casamos, eu e o Wagner, a gente tinha conversado de não ter filho, até por conta da correria, né? E agora, como que vai ser com uma criança pequena no porão, trabalhando, escada, a minha idade, para ficar subindo e descendo escada, sabe? Elaboramos 1000 coisas, fizemos, colocamos como que fala? Um porteiro, qual aqui no portão que você abre automático, sabe? Portão eletrônico, lá embaixo, então, quando alguém chegava, já olhava pela câmera e abria para poder a pessoa entrar e tal. Elaboramos 1000 estratégias. E no comecinho da gravidez, com 4 meses, a gente estava fazendo uma caminhada ali mesmo pelo bairro, pelo Santa Rosa, porque a loja fica no bairro Itaim hoje, tá? E do lado da minha casa, inclusive. E a gente estava fazendo uma caminhada. Quando a gente chegou em frente de casa, eu conversei com ele. Falei, amor, você já pensou se o vizinho aqui disponibilizasse esse espaço para a gente construir, se a gente tivesse condições de comprar nesse espaço? E falando assim, sabe? Aí Deus novamente na nossa vida agindo. Passou, gente, tinha uns 15, 20 dias. Meu vizinho, que era meu cliente, sabia que eu tinha loja, ele bateu na minha porta, no meu portão. Nossa, legal. Falando que ele ia construir um barracão ali na frente se eu tinha interesse em alugar. E eu passando por tudo aquilo, gravidez, né, a gente totalmente, assim, virado, né, não sabia o que ia acontecer por conta da criança, mudança total de vida, né. A rotina, né? Exatamente, rotina. Já muda tudo. Tudo. Aí, meio tudo isso, a gravidez, tudo, aí começou a construção, começamos a acompanhar toda a construção, todo o acabamento. Aí E o coração vai acelerando junto, 1000 contas para pagar, e a gente sempre naquilo, não vai dar. Eu sou muito assim com relação à conta, sou muito preocupada, sabe? Se vai dar certo, se não vai dar certo, quero pagar tudo certinho. E eu falava, não vai dar. Mas Deus sempre ali colocando a mão. Não, vai dar certo. Eu tive a Lolo em outubro, aí era para ser inaugurado antes, não deu certo. E a gente acabou inaugurando a loja em dezembro. Eu com ela 2 meses, inaugurando loja, né? Tinha acabado de ter a neném. Pensa a cabeça como é que tava, gente. Nossa, imagino. A 1000, né? 1000 coisas. Então as coisas aconteceram muito rápido. Foram acontecendo muito rápido. Eu ainda acho que eu tô em muito aprendizado por conta disso, porque foi muito crescimento e muitas mudanças pessoais também. Entendeu? Então. É muito, assim, o que dá pra gente perceber que as direções da sua vida foram sempre, assim, cruzando. Então, tipo, você se direcionava numa coisa, daqui a pouco você já tomava outro rumo, já tomava outra direção, aí já fazia outro caminho de novo, mas o que dá pra perceber é que você nunca para. Você é uma pessoa que, independente de qualquer coisa, eu vou seguir em frente. Isso é muito legal, isso é muito bom. E o que a gente percebe nas pessoas, assim, hoje, eu vou falar um pouquinho depois da pandemia, a gente vai colocar, assim, depois da pandemia, porque foi o boom que começou a mostrar realmente o outro lado das pessoas pra gente. Que as pessoas começaram a se descobrir. E você viveu tudo isso. Pô, a sua história é rica, porque lá atrás você teve uma escola, você teve um aprendizado, pô, você passou por uma das lojas populares de tudo, imensa. Muito aprendizado. Exatamente, porque ali, naquele campo onde você viveu e você construiu essa parte de empreendedora, que foi, eu tenho certeza que você se baseou ali, que era uma loja que, sim, assim, nos finais de semana, que a gente fala que quer encontrar as pessoas, vá no centro da cidade, todo mundo ali. É verdade. Era todo mundo ali. Então você entrava na loja, você não conseguia andar dentro da loja, de tanta gente que tinha. Era. Eu lembro que eu fui comprar uma bermuda na Fancy, eu demorei meia hora só para ser atendido, porque eu fiquei esperando. A fila enorme do caixa, né? Exatamente. Aí depois eu escolhi a bermuda, eu fui no provador, eu esperei 10 minutos no provador. Mas eu já sabia que a bermuda servia. Mas eu tinha que passar no provador para não levar, porque eu falei, se eu tiver que voltar na loja, vai ser outro sacrifício. E aí no caixa também. Então, assim, aí eu saí da loja e eu lembro que nessa época, a Fancy ali, na esquininha ali da Floriano, e aí a gente subia ali, tinha
Tonilu e tinha Chandelle. Era a Chandelle. Nossa, Suco, top. negócio do suco, né? Do suco. Era. Eu tava varado de fome, parceiro. Eu falei, eu vou ali no Chandelle tomar um suco. Aquele suco com sorvete, você lembra? Exatamente. Nossa, delícia. Era uma delícia. Aí eu passei e tomei um suco e a gente frequentava a associação. E aí eu não fui pra casa. Eu fui com a bermuda nova, dentro da sacolinha. Chegou lá na associação, a gente tinha os armarinhos pra guardar. Eu guardei ali a bermuda e não fui pra casa. Eu só fui pra casa no final da tarde. Que eu falei, se eu for pra casa, levar a bermuda, pra eu chegar na associação, que eu já tava ali do lado, e eu falei, não, vou ficar direto. Então, assim, você vê o tamanho dessa loja que era e o que ela representava dentro da cidade. É Era verdade. uma loja popular, assim, hoje, vamos se dizer, assim, tipo uma Maravilhas do Lar, ou sei lá, qual outra loja? Marisa, era muito grande, muito Sim. grande. E essa escola que você teve, aonde você passou, pô, te deu um leque, te deu uma bagagem muito grande, Deu. muito boa. Deu tudo que eu coloquei na loja, tudo que eu... Hoje não, mas assim, a cabeça mudou muito, mas no começo foi tudo pensado. Claro, tem muitas coisas que ainda vêm, coisas que você aprendeu da organização, Exatamente. sabe? Muitas coisas, claro, que veio de lá. Então, assim, é difícil? É difícil. Não é fácil. Eu penso assim, às vezes a pessoa pensa, eu vou abrir um negócio, mas sem nenhuma bagagem é difícil. É difícil. É difícil, porque com bagagem já é, imagine sem. Não é fácil. E como que você começou daí? Eu vejo que você divulga bastante na internet também, né? Instagram, Divulgo. acho que Facebook também, né? Divulgo. Instagram, Facebook, não sei se faz LinkedIn também. Mas hoje em dia a rede social, né, é muito importante. Muito. Qual a importância para você do marketing dentro de uma empresa? O que você acha? O marketing, na verdade, é a alma do negócio, o coração do negócio, né? Na verdade. A gente tem que aprender muito, tá sempre estudando, fazer coisas novas. Se você não consegue, você tem que pedir para outra pessoa. E eu aprendi muita coisa. A Andressa, minha filha, me ajudou muito. Tem o Dani Altassi também no começo me ajudou muito. Então, em várias coisas que eu tenho dúvida, assim, mas muitas coisas que ela me ensinou, tipo, com aplicativo, que aplicativo eu tenho que fazer para fazer vídeo, aplicativo para colocar voz, aplicativo para colocar só o que você está falando, né, explicando, enfim. Muita coisa eu aprendo com ela. Então, todas as vezes que tem alguma mudança, alguma coisa, ela sempre está ali me apoiando e me ajudando. Mas, assim, tem que ter. Na pandemia, o que aconteceu com a gente foi o seguinte, nós inauguramos a loja no dia 7 de dezembro. Nós inauguramos e, claro, né, como toda loja que inaugura, tem as contas a seguir, né? Tinha os móveis da loja, tive algumas coisas que a gente não conseguiu pagar toda a vista. Isso Então, em tinha 2019. 2019. Aí a pandemia veio dia 20 de março. Então, assim, na hora que fechou a loja, Wagner trabalhava comigo, que é o meu esposo, então ele que dava todo o respaldo em relação à loja. Então, ele fazia as entregas, ele atendia na loja também, até porque eu tinha acabado de ter neném, então era ele e minha tia que ficavam lá. E então, assim, a nossa renda toda era da loja, né? Então a gente dependia total da loja. Nossa, quando veio a pandemia, no primeiro momento, realmente eu fui na frente da televisão, comecei a ver todos os vídeos que estavam passando referente a isso, para você ficar em casa, para você falei, meu Deus, o que vai ser da gente agora? Passou milhões de coisas na minha cabeça. Mas eu, desde antes mesmo de ter a pandemia, eu já seguia, vamos dizer assim, alguns tutores que dão aula via internet, aulas online, que falam como você vender, como você tirar foto, como, enfim, dá uma série de instruções para você empreender, né? Para você empreender tanto no mundo online como também. E meu mundo era mais online, porque eu tava vindo de uma loja do Porão que eu não tinha placa na frente. Então eu dependia total de tirar foto, então eu tirava muita foto até no meu sofá, que eu não tinha onde tirar foto, eu não tirava foto no meu sofá, abria ele. Isso não é vergonha não, viu? Porque todo mundo no começo é tudo assim. Tirava no chão. Mas isso que ela tá falando é legal, porque assim, ó, se você for ver lá atrás, e a gente tá falando da época de pandemia, onde muitas pessoas se descobriram, você já usava essa ferramenta. Já usava. E acho legal, porque assim, você sabia que o seu espaço físico não era um espaço físico que comportava muitas pessoas, você falou, não, eu vou tirar foto, eu mando as fotos. Eu mandava, Exatamente. Eu fazia as fotos, eu tirava as fotos, quando eu ia para São Paulo, eu já sabia mais ou menos o gosto das minhas clientes, já montava a sacolinha já direcionada para chegar no trabalho. O Wagner também chegou a levar umas sacolas. Sim, lá, né, a gente faz isso até hoje, de bacana. montar bag, levar até o cliente, se o cliente me ligar pedindo, a gente leva até hoje a bag pro cliente.
Inclusive, até sempre que eu posto, eu lembro, eu falo, né? Se você quiser uma bag, solicite que eu envio para você. Ah, que legal. Então, muito aí veio a pandemia, né? Com tudo isso, na hora eu fiquei muito abatida. Mas, como eu falei, né, dessas pessoas que dão os cursos, ao mesmo tempo, eles começaram a passar também, gente, não é momento de parar, não vai travar. Continue o que vocês estão fazendo, vocês não podem ficar no esquecimento. Porque mesmo que você não venda, ou que você não pode deixar que as pessoas te esqueçam. Então, continue fazendo conteúdo, fazendo vídeos, fazendo fotos, para vocês não ficarem no esquecimento, que as pessoas vão lembrar de você. O que aconteceu? Começou a girar venda. Conforme eu comecei a trabalhar, a fazer vídeo, aí a Andressa entrou junto comigo, que também estava trabalhando em home, começou a me ajudar com campanhas, com dicas, e a gente tive que arrumar uma babá para ficar com a Eloá. Aí era eu, a Andressa e o Wagner naquela correria. E ela me cobra muito. O bom dela, que inclusive eu preciso de uma pessoa assim, que cobra. Sabe aquela pessoa que cobra? Tipo, mãe, você tem que fazer isso, você já fez? Mãe, você tem que fazer isso, você já fez? Porque às vezes a gente se perde, né? Sim, muita coisinha no dia a dia. Cobrança boa, né? Eu acho legal, é importante você ter um suporte. Porque eu penso nisso como um suporte, né? Porque às vezes a gente não consegue visualizar tudo e colocar tudo em prática. E às vezes essas pessoas por trás chegam ali e te dá o suportezinho e fala assim, ó, falta você fazer isso, falta você fazer aquilo, falta... E às vezes a gente fala assim, pô, se ela não me falasse eu não ia fazer, eu não ia lembrar. Nossa, eu aprendi muita coisa com ela na pandemia, muita coisa. É muito legal e muito bom isso, é muito bom ouvir isso daí que, pô, a gente não consegue controlar tudo e, ao mesmo tempo. E às vezes eu falo isso porque eu tenho minha esposa assim. Então, às vezes a gente se complementa. Às vezes eu falo para ela algumas coisas e ela me fala outras coisas que eu falo, pô, se ela não me falasse, eu não ia fazer. Então a gente dá esse suporte um pro outro. E eu acho legal você falar do Wagner também, que, pô, ele desde o começo te apoiou, te incentivou e subiu com você, cresceu com você, passou os perrengues lá atrás. Passou junto, mas sempre ali de mão dada, vamos junto, vamos seguir em frente, vamos estar firme e forte, que a gente só reforça e mostra o quanto é importante a família, porque tudo que você falou aqui envolveu seu marido, a sua filha, o que vocês passaram, o que vocês fizeram, e isso é muito enriquecedor pra gente, é muito legal a gente ouvir essas histórias e a gente poder depois transmitir para outras pessoas e seguir essas histórias também. Obrigada. É muito legal, parabéns, viu? Obrigada. Muito bom mesmo ouvir isso daí de você. Obrigada, gente. Não é fácil, né? A vida da gente não é fácil, é cheia de altos e baixos, a gente passa por muitas transformações e é sempre, a gente quer mudar, sempre tá mudando, sempre aprendendo coisas novas e assim vai, né? Sempre alguma coisa para você aprender tem. Então, e cada dia que passa eu vejo que eu preciso aprender mais, eu vejo que cada dia que eu poderia ter feito assim. Mas assim, gente, é tudo um aprendizado. Você não veio com a bagagem pronta, você vai aprendendo aos poucos. Então, como eu falei, eu vim da família muito simples. Eu cheguei, fiz faculdade. Depois também, quando eu estava já com 14 anos, eu fiz faculdade. Então, assim, fui fazendo tudo, sabe, como aos poucos, mas fiz. E cada dia você aprende coisas novas. Agora... Tenho uma bebê de 3 anos, tenho a loja, a gente conseguiu superar, passar por tudo isso com a pandemia, como eu falei, cada dia aprendendo mais coisas. Minha filha mais velha, que é uma benção, graças a Deus. Inclusive, gente, ela nos surpreendeu agora em dezembro. Ela nos deu de presente no Natal uma viagem pra praia, você acha? Fez uma surpresa, assim, maravilhosa pra nós. Então, assim, uma filha de ouro. Graças a Deus, só tenho a agradecer. Não, é bacana, cara. Nossa, filho é tudo de bom, né? Tudo de bom. Eu tenho 2, né? Então, tem um menininho de 3 anos. Você já conhece, né, Marisa? Conheço. Então, Pedro. A Duda tá com 11, vai fazer 12 agora também. Cara, e filho é tudo de bom, cara. Eu falo, eu tenho a Antonella lá de 2 anos e 2 meses, que é uma benção na minha vida. Nossa, eu tenho por ela, eu falo, ó, porque eu não tive antes. É um amor assim que não tem explicação, né? Só quem tem, né? Incondicional. Só quem tem, né? Às vezes uma pessoa não tem, fala, mas quando você tem é diferente, né? Marisa, vamos lá.
Aonde que você pretende chegar com a sua loja? Você já tem uma loja, né? Tem uma Então, loja. você tem uma loja muito bonita, parabéns. Já fui lá, fui na Obrigada. inauguração também, o dia que o Wagner convidou eu lá. E até preciso ir mais vezes lá. Sim. Devido ao tempo, cara, a gente sabe, é corrido pra todo mundo, né? A gente que empreende, a gente tem que matar um leão por dia, deixar outro amarrado, Isso é senão verdade. o negócio não vai, né? Então, assim, o que você pretende? Qual que é o seu sonho? Sei que um sonho era já ter uma loja, já tem. O que você pretende chegar? Ter franquias, ter mais uma, ter uma em Salto, uma em Datuba, Sorocaba? Eu, na verdade, o que eu quero muito, desde quando eu comecei, na verdade, é conseguir vender online. A gente já tentou. E-commerce que fala, né? É, e-commerce, né? exatamente. A gente já fez um site e tal, mas assim, eu preciso estudar mais, buscar mais, porque realmente tem que ter conhecimento, Sim. você tem que buscar, entendeu? E eu, por ter a Lolô pequena também, então eu meio que divido todo o meu tempo, né? Eu tenho ela, eu tenho a casa, tenho a Andressa, tenho o Wagner. Então, eu estudo, eu busco sim, eu tento fazer o meu melhor, mas eu tenho que fazer mais, eu preciso de mais tempo para eu poder Crescer mais, expandir. Exatamente, né? Expandir. exatamente. Queira Deus que esse ano eu consiga, então estamos em janeiro, vamos orar para isso e também se esforçar para isso, né? Mas o meu crescimento, eu quero muito vender online, que eu acho que isso realmente é a chave porque é um lugar que realmente, né? Quantas pessoas não passam, né? Por essa rua, muitas. Sim. Não é igual no meu bairro, que às vezes se olha não tem ninguém na rua, sabe? Então, assim, é bem diferente. Então, eu já vendo bastante, assim, online, porque as minhas clientes, a maioria são fora do bairro, não são do bairro. Então, elas acompanham meus stories, tanto nos status do WhatsApp, como também no Instagram e também no Facebook. Faço bastante entrega, levo bastante bag, mas eu quero mesmo, se Deus permitir, a venda principal será online, no site. Que bacana. Deixa eu falar, você falou bastante de Deus, né? Falou, é sempre Deus me surpreendendo e tal. O que Deus significa na sua vida? Deus é tudo pra mim. Eu acho que Deus tem que estar à frente de tudo que a gente faz na nossa vida, colocar Ele sempre em primeiro lugar, orar pra Ele nos ajudar em tudo, e é o que eu faço, porque eu lá atrás, eu não tinha uma religião, então eu não sabia orar, não sabia pedir, e também não era grata. Eu acho que hoje eu aprendi muito a ser grata por tudo que eu tenho, graças a Deus. Foi Ele que, como eu contei no decorrer da minha história, Ele sempre foi me guiando, né? Numa parte, mesmo lá atrás, quando eu não sabia que eu estava na FANSE, eu não sabia que eu ia ter uma loja. Não estava nos meus planos realmente ter uma loja, mas Ele já sabia. Lá atrás, Ele já, como o Nino falou, lá é uma loja que eu aprendi muita coisa, uma bagagem maravilhosa. Então Deus já me colocou lá, já me ensinou tudo o que eu podia para hoje eu ter minha loja. Então eu creio nisso. Eu creio que Ele sempre está olhando por mim e lá atrás Ele já colocou a mãozinha dele para que hoje eu tivesse minha loja. E se Ele colocou, então, se Deus quiser, exatamente, vai voar. Qual que é o diferencial da sua loja? Você acha assim que sua loja tem de diferencial das outras lojas? Olha, a nossa loja, a gente trabalha com roupa masculina e feminina. Então já é diferente por conta disso que trabalha com os dois públicos. Também o plus size. Hoje nossa loja é uma loja bem gostosa, não é uma loja, como se diz, muvuca. Então é bem calma, não tem muita aglomeração, banheiro, tem um bom atendimento. Isso é o crucial, né? Sim, então assim, nosso diferencial é isso. Você consegue estacionar de boa, um atendimento legal e não tem aglomeração. Principalmente aglomeração, né? No momento que a gente vive, então... Que bacana. Posso dar um adendo? Sim. É um atendimento personalizado, né? Que vocês fazem. Cada um que chega lá tem você, o Abir, disponível pra ajudar. E aí você já tem uma pessoa que vai precisar, né? Sim. Exatamente. Sim, exatamente. Isso daí é a Andressa falando, a chefa. Eu já sigo vocês. Eu não sabia, mas eu já sigo vocês no Insta. Aí, tá vendo? Hã? Eu fui ver agora aqui, já sigo, ó. Que legal, muito bom. E é bom também porque eu ia até te perguntar se era só moda feminina que vocês trabalhavam, mas você já falou. Eu, por exemplo, sou um consumidor nato. Eu adoro roupa, adoro gastar, adoro meus looks. Então, tipo assim, eu sou muito vaidoso com isso. Todo ano, assim,
roupas e roupas e roupas e roupas. Duas coisas que eu compro bastante, roupa e perfume, gente. Roupa e perfume. Teve uma época da minha vida que era assim, quando eu ia sair nos bailinhos, nas baladas aí, eu não repetia roupa no final de semana. Nem um final de semana. Eu não poderia repetir roupa no final de semana. Então, sábado e domingo, se eu fosse pra balada, eu tinha roupa nova. Pra você ver como eu era consumista. Eu era muito consumista. Então, tipo, eu tinha que comprar uma camisa, uma calça nova. Eu não colocava a mesma calça, gente. Não, eu falava, não, já usei essa calça ontem, já usei semana passada. Eu tinha que comprar, e eu comprava. Tava nesse naipe. Até que eu falei, gente, isso tá me consumindo, eu tô ficando... Não né? pode ser tão extremo, né? Claro que eu quero que você gaste, mas também eu quero que você continue com Tudo sua vida equilíbrio, né? financeira Tudo boa. equilíbrio. Exatamente. Mas nessa época de moleque, nessa época de baladeiro, assim, eu falei, gente, teve um momento que eu parei assim, eu falei, nossa, eu tô gastando roupa assim todo final de semana. Todo final de semana eu ia comprar, chegava na loja. Sábado era essencial eu ir pro centro e comprar, gastar com roupa pra eu sair. E eu falava assim, gente, teve uma época que eu falei, não, vou parar, parei com isso. Mas assim, mesmo depois de parando, ainda gasto bastante com roupa. Vixe, Maria. Mulher puxa orelha ou não? Ela gasta também. Gasta também? Ela adora gastar. Então, convida ela pra ir na loja, pra Vou conhecer convidar. a loja, Exatamente. atendimento Não, especial lá exatamente. pra vocês. Não é legal, não, a gente vai sim. Isso, pode ter certeza que eu vou. Com certeza. Ô Marisa, muita gente às vezes tá assistindo a gente aqui, às vezes pensa em desistir, tem uma loja de roupa, às vezes tá passando um momento difícil. Deixa uma mensagem positiva, né, pra pessoa que tá assistindo a gente agora aí no YouTube, às vezes no Instagram também, de tá pensando em desistir. Deixa uma motivação pra eles aí. Vou deixar. Gente, vocês viram a minha história de vida, viu que realmente as coisas não são fáceis, mas sempre coloque Deus em primeiro lugar. Orem, né, para Deus, para eles dar discernimento e entendimento para você fazer sempre o melhor. E com certeza ele vai guiar seus passos e vocês vão seguir em frente e vão ser vencedores. Basta não desistir, ser persistente. Exatamente. Muito bom. Eu costumo falar assim que a gente sempre passa por dificuldade, né? Todo mundo vai passar. Passa. É igual agora, tá chovendo. Você vê lá fora, tá chovendo. Né? O pessoal não tá vendo, mas a gente tá vendo aqui. Não vai chover o tempo todo. Uma hora vai parar, vai vir o sol. Então tudo é um momento, né? Sim. Às vezes tá passando por uma dificuldade, daqui a pouco vem a parte boa pra você. Então tem que suportar o processo, não adianta, né? Todo mundo tem que passar pela dificuldade. Entendeu? Eu falo isso com propriedade porque eu já passei por isso, entendeu? Já chegou a não ter dinheiro nem pra pôr gasolina, tem que chamar outro corretor, fazer parceria no começo e tal. Aconteceu muita coisa, que a história não é minha agora, é a dela. Mas assim, eu sei que não é fácil, então, mas as pessoas param no meio do caminho. Então, às vezes tá ali a vitória, a pessoa para e não consegue chegar Sim. na onde é a graça que Deus tá dando. Então, é só persistir, né? Só persistir Exatamente. e não parar. Exatamente. Fácil? Não é fácil, Não gente. é. Não é nada, fácil. nada na vida da gente vem com facilidade. Não. A gente passa, como o Danilo falou, é um processo e a gente tem que aceitar isso daí e saber levar, porque a vida da gente é altos e baixos, né? A gente percebe que assim, nos momentos fáceis a gente tá feliz, tá contente, mas a gente tem que saber suportar o momento difícil. Por que eu tô falando isso? Porque a gente também não veio de família rica, berço de ouro. A gente teve uma construção. E ouvindo a sua história, a gente percebe o quanto você é uma pessoa humilde, o quanto você é uma pessoa batalhadora e você venceu na vida, abençoada por Deus, lógico. Você venceu na vida e a gente percebe que o que você passou lá atrás, o que você viveu, da onde você veio, você dá muito valor Sim. ao que você viveu lá atrás, o que você passou lá atrás. E aquilo lá atrás para você foi um grande aprendizado para você construir o seu futuro. E para você chegar onde você chegou. Você nunca desmereceu aquilo que você passou lá atrás. E você nunca deixou para trás o seu passado. Não. Que é muito Isso não importante, é mesmo. muito importante. Por mais que a gente se desligue, a gente traz um pouquinho lá de trás. Não adianta falar, esqueça seu passado. Se for ruim, tá bom, a gente esquece. Passou. Mas a gente passou pelo processo. Passou. A gente sabe dar valor de onde a gente veio. Eu acho que isso chama-se valorização.
Valorização. E ter empatia também, né? A gente acaba tendo, eu pelo menos eu tenho muita empatia. A gente sofre com as coisas, sabe? Com o sofrimento das pessoas. Eu fico Exatamente, muito... eu tenho muito isso também. Então, as histórias. Por isso que eu acho legal, assim, a sua história, a história que a gente viveu aqui anteriormente, e enriquece a gente, porque a gente fica ouvindo e a gente começa a ter empatia, a gente começa a pensar, a gente começa a se colocar no lugar do outro. E aí quando você começou, falou, pô, da Fancy e tal, não sei o que, já me trouxe uma memória legal. Porque foi uma fase assim, não foi uma fase fácil também. Foi uma fase que eu tava trabalhando, me achando, procurando também o que eu ia fazer da minha vida. E aí o Danilo falou, né, minha história tá, mas já aproveitando que hoje eu sou fisioterapeuta, mas eu não passava pela minha cabeça ainda. E aí, da onde surgiu a ideia de eu ser fisioterapeuta? O que me fez ser fisioterapeuta? Que foi um momento assim que eu acho que Deus tocou no meu coração e falou, é isso que eu preparei pra você, é só você encarar, você ter coragem e enfrentar isso aqui. E aí eu fui, estudei, passei no vestibular, comecei a estudar, passei meus apertos no estudo e me formei. O meu maior objetivo era me formar na faculdade. Esse era o meu principal objetivo. E aí eu consegui. Então é assim, a gente vê que a gente vem de famílias humildes e a gente aprendeu a lutar, a gente aprendeu a conquistar o nosso espaço. Sim. O que muita gente, a gente percebe aí que não acompanhou o processo e não foi até o final com o processo, parou na metade do caminho e não colheram os frutos. Sim, é verdade. Então a gente percebe que é muito legal e muito gostoso ouvir isso daí. E a sua história é uma história rica, pô, a história da sua família, envolve seu esposo, sua filha mais nova agora. É muito, muito legal. Muito Eu bom. vejo muita gente também, às vezes, falar de Deus, né? Falar assim, porque Deus vai preparar um negócio. Porque Deus, eu vejo assim, ó, Deus, ele faz 50%. Ele te dá a saúde, é você. né? Ele te ajuda em uma parte, mas você também tem que merecer. Sim. Sim. Né? Não adianta você ficar lá ajoelhado, fazendo um propósito, mas daí você não se mexer. Exatamente. Entendeu? Porque eu penso dessa forma, cara. Deus vai te ajudar se você merecer também. Exatamente. Entendeu? Sendo bom para as pessoas, né? Ajudando, fazendo sua parte, acordar cedo, trabalhar, né? Deus dá saúde para você, o restante é com você, É né? você que busca. Então, é uma forma que eu penso assim. Então, eu vejo que você tem muito isso aí também. Eu sei que você, o Wagner, vai na igreja. Eu sei que Sim. Deus tem apoiado bastante Nós vocês. somos da igreja Javé Jirê. Sim, quiser mandar um abraço pro pastor de lá também. Um abraço para vocês, que hoje eu faltei do culto, vocês sabem. Tá tendo os 12 sextos, né, que é referente a cada mês do ano que a gente tá fazendo, vai acabar no domingo. Certo. E hoje eu faltei para estar vindo aqui com vocês. Que Quero bacana. agradecer Muito obrigado. também vocês Muito obrigado. pelo convite. Muito obrigado. E até hoje eu tava pensando, ontem, na hora que veio o convite da Gi, né, que eu falei até com o Nino, lá antes de ontem, né? Foi antes de ontem. Que a gente se eu falou. falei, olha como Deus é maravilhoso, né? Porque já mal começou o ano, já vou fazer um podcast, primeira vez que eu faço na minha vida. Achei super legal, interessante, diferente. Até porque você sabe que é mais conteúdo para nós, um aprendizado a mais para nós. Então, a hora eu fiquei pensei até em falar não, sabia? Eu percebi na sua voz. Eu falei, Eu tava meio tá assim, muito convicta, né? Quem não fiquei deixou meio você assim. falar não ali, ó. Não, eu Né? tinha falado, ela tava trabalhando, eu falei depois, mas depois eu falei, olha, eu pensei até em falar não, tal. Fiquei meio assim, falei, mas depois é somente... Eu faço live na loja, né? Sempre. Então, assim, é mais uma maneira de falar com outra pessoa, de falar um pouco da sua vida. Sim. E assim, como eu te falei, a gente não pode ficar com medo e desistir por conta do medo ou por conta da vergonha. Você tem que encarar. Exatamente, porque é uma situação, eu vejo, eu falo isso com o Danilo, pô, e o Danilo é um cara assim que eu admiro pra caramba, é um amigo que eu tenho assim e carrego no meu coração, que é uma porta que ele tá abrindo de oportunidades para várias pessoas, porque a gente sempre se conversa, quem a gente quer trazer, qual é o propósito nosso, o que a gente quer com esse podcast, aonde a gente quer chegar com isso daí. Então a gente tem também esse propósito. Então a gente conversa bastante a respeito disso. E a gente quer dar oportunidade para as pessoas virem contar um pouquinho da história, um pouquinho da sua vivência, um pouquinho do seu dia a dia, do seu trabalho. A gente quer ouvir essas histórias e a gente quer transmitir essas histórias. E a gente percebe que aqui dentro da nossa cidade, a gente tem um monte de gente empreendedora, batalhadora, que merece
contar um pouquinho da sua história. Exato. E às vezes não tem espaço. Não consegue o espaço. É verdade. Eu, por exemplo, eu comecei... Antes eu fiz faculdade de propaganda e marketing. Estudei 1 ano e meio na Prudente. E era uma área assim que eu gostava bastante. Nossa, eu falava, nossa, eu quero fazer marketing, que eu gosto de trabalhar com marketing e tal, não sei o quê. Aí acabei desistindo, mas nesse processo aí de faculdade de marketing, eu aprendi algumas coisas que eu carrego para minha vida hoje, assim, do empreendedorismo, da visão de mercado. Às vezes eu tenho uma ideia assim que eu falo, pô, que legal. Às vezes eu tenho ideia de propaganda, assim, eu escrevo, eu marco. Não, eu também marco tudo. Mas assim, às vezes são empresas assim que eu nem tenho contato, eu falo assim, nossa, eu tive uma ideia legal para essa empresa. Aí escrevo lá e guardo para mim, fica comigo. Mas é aquilo que eu aprendi na faculdade, aquilo que eu tenho de legal dessa parte de marketing, eu acho que é muito importante para a vida da gente. E eu acho que é um campo assim muito bom. Quem chega aqui consegue passar um pouquinho da sua experiência, da sua vivência. Eu percebo que no começo é muito difícil a gente sentar aqui e falar, tal, não sei o quê. Mas depois se percebe que a pessoa age naturalmente. Vai se soltando, porque é uma coisa assim que eles vivem no dia a dia. E às vezes as pessoas que estão assistindo aí querem ouvir. E a gente não tem tempo de falar porque a gente só trabalha. É verdade. Então essa é a oportunidade. E acho que o podcast, a gente tá aliando tudo isso daí. Essa oportunidade das pessoas falarem, contar um pouquinho da história. Essa oportunidade que a gente tem de estar conversando com pessoas como você e outras que já passaram. E vocês aqui. agregam com a gente também, né? Exatamente. A gente escuta alguma coisa assim, você falou, isso aí eu vou trazer pra mim, né? Exatamente, a gente acaba aprendendo bastante coisa. Eu sou uma pessoa assim que, por exemplo, você vê que eu fico rabiscando aqui, mas eu pego bastante coisa que você, por exemplo, falou e eu trago pra mim, trago pra minha vida. Eu começo a pensar, falar, pô, eu lembro da Marisa lá falando do trabalho dela, de como começou, onde ela quer chegar, e eu acho legal isso daí. Então, às vezes, a gente acaba transferindo, mesmo que no subconsciente da gente. A gente sempre vai ficar com isso daqui no subconsciente. Sim. Então, é muito legal. E o podcast vem de encontro a isso. A gente dá essa oportunidade, mas a gente também tendo essa oportunidade de ter pessoas como você. Ai, obrigada, mas foi muito legal mesmo. Enriquecer também o nosso trabalho, o que a gente está fazendo aqui hoje. Sim. Que a gente está no começo também. Então, a gente passa por uns perrengues, a gente passa por uns apertos e no fim a gente vê que tá dando certo, que a gente tá no caminho certo e que Deus tá nos abençoando. Amém. Exatamente. Amém. Marisa, passa suas redes sociais também pra galera seguir. Paz. Facebook, Instagram. Vamos Qual rede Sim, social? Endereço da loja também, isso é muito importante pra galera que tá endereço seguindo da aí. loja, muito Isso. importante. O nome da loja é Mamodas Boutique, ela fica lá na rua Antônio Zacarias, número 382, do Residencial Itaim. É uma loja de bairro, mas de fácil acesso, bem localizada, então não tem problema de estacionamento, nada mais. A rede social é @mamodasboutique. Então, tanto o Facebook como também o Instagram. É o mesmo. Tá? E meu WhatsApp, se vocês quiserem mandar mensagem pelo WhatsApp, é o 11 9 9740 0215. Top, é isso aí. Pessoal, eu indico a loja dela, tá? Eu já fui. Dela, do Vagnão. O pessoal tá sempre atencioso aí. Tem de tudo lá. Então vai lá, só indico aquilo que eu confio, hein? Então pode ir lá. É isso aí. Então vamos ganhar um pouco também de dinheiro, né? Vamos falar das marcas aí, senão as marcas abandonam nós, pô. Sim. Então é isso aí, pessoal. Eu queria falar um pouco do travesseiro na coluna também, do nosso amigo Marcelo. Ó, compra esse travesseiro. Travesseiro da coluna. É, exatamente. Eu, como fisioterapeuta, indico. Ele forneceu um travesseiro pra gente. Cara, eu tinha muita dor na hora de dormir, essas coisas assim, dor, ficava roncando tudo, então isso aí ajudou bastante. Tá, então a Alva Soluções também, industriais, do meu amigo Kleber. Pessoal, coloca lá, @Alva Soluções Industriais. Espetinho do Mosquito também, Tá tá? com a gente. Semana retrasada ele mandou pra nós uma barca aqui, então agradecer ele também, pessoa, gente boa. Fica ali na Avenida do Rancho Grande, tá? Ernesto Fávero. Exatamente, eu não sei o número. Imobiliária Danilo Ferreira também, né? Tá aí. Isso. Tá? Não tá ajudando no dinheiro, mas tá aí. Brincadeira, esquece. Então, mas é isso aí, pessoal. Então, imobiliária também, se vocês precisarem de imóvel, comprar, vender, alugar, permutar, o que vocês quiserem aí, vai lá. Rua Paula Souza 297, no centro da cidade de Itu.
São Paulo interior, hein? Sempre falo isso aí. Carvão Bom Jesus também Carvão Bom Jesus. tá com a gente aí. É parceiro nosso também. Queria agradecer. E vou fazer um agradecimento aqui, ó. A Casa de Bento, pastelaria, a Casa de Bento, que, pô, a gente meio na correria aí, eu fui lá num momento, assim, sabe, no 1, 2, 3, e o Rodrigo e a Ana falou, pô, Nino, só porque é pra você eu vou atender. E aí mandou uns pastéisinhos pra gente aí, graças a Deus, chegou bonitinho, perfeito, maravilhoso. Agradecer ao Rodrigo e a Ana, muito obrigado. A Casa de Obrigado. Bento fica lá na Inácio Rodrigues Dávila 380. O telefone é 4022-0292. Rô, Ana, um abraço pra vocês. É isso aí. Obrigado por ter mandado o pastelzinho aí. Eu comi. Top, hein? Bom, É isso aí. e só mais uma coisa. Lembrar, quero que já mandar um abraço pro seu esposo, seu marido aqui. Vagnão. Vagnão. Parceiro nosso, pô. E que você mande um abraço pra ele aqui ao vivo. Ali, né? Isso. É, aqui. Amor, um abração pra você. Deus abençoe, viu? Eu sou muito grata pelos anos que nós estamos juntos, pela força que sempre me deu. Tudo que nós temos foi graças ao seu esforço e ao meu. Beijão, viu? Muito aí. bom. Vagnão, um abraço. Gente boa, hein? Conheço já. Vagnão, um Parceiraço abraço. nosso, pô. Gente boa. Batalhador, gente boa, gente Sim. da nossa. Aproveitar também e mandar um abraço e um beijo pra minha esposa, minha filha Antonella. De novo. E aí, você não mandou pra sua filha? Ah, eu vou mandar um abraço pra Andressa, que tá aqui. Tá atrás do Um computador. beijão pra ela. E pra minha filha Lolo, que deve estar dormindo nesse horário. Beijão, Será? filha. Nessa idade deve estar pulando lá em cima da cama, assim. Ah, Isso aí. não. Deixa Ela eu mandar um dorme abraço pra cedo. minha esposa também. Senão eu Mande. chego lá, Puxa a orelha. a porta tá fechada. Exato. Eu vou ter que dormir no quintalzinho ali. Então, mandar um abraço pra Gi também, pra minha filha Maria Eduarda, pro João Pedro também. Meu, sem palavras, cara. Família é tudo de bom. Cara, não tem nem o que falar, né? Família, Não, é. família- Cara, Família é família, né? família é família, cara. É muito Não- importante Exatamente. agradecer O nosso amigo aí também, né, que tá fazendo a edição pra nós. Que esse é o nome, mano. Desculpa. Maurício, cara super gente boa. Sempre tá sorridente lá, ó. Tá, É, até depois tá do horário tá escondido ali. sorrindo lá o homem, ó. E muito obrigado, cara, por você também estar sempre com a gente aí, tá? Então, toda vez que manda mensagem, responde rapidão. O cara da hora também, tá sempre com a gente aí. E é Valeu, isso. Mal, obrigado pela força, parceria. Isso aí, Marisa. Quiser finalizar o vídeo aí, falando da sua loja, falando o que você quiser aí, pode. Bom, eu É isso aí. agradeço a vocês, né, por estar aqui. Espero vocês lá, gente, na loja. Vão conhecer. Será um prazer receber cada um de vocês. Moda feminina e moda masculina e plus size também. Então, um beijão aí. Espero vocês, hein? É isso aí. Confia, hein? Tamo junto. Tamo junto, gente. Um abraço.